Então, pessoal, como eu estava dizendo, existem outras técnicas aí de gravura, né? A gente viu a xilogravura, que é realizada com a presença de madeira, né? Xilo, que vem do grego, que significa madeira. Mas essa não é a única técnica, a única forma de produzirmos as gravuras. Não, a gente tem aí a xilogravura, a gente tem a litogravura. Lito em pedra, em grego quer dizer pedra, tá? Pedra. Aí temos aí litogravura, certamente, que é a gravura que é reproduzida impressa na pedra. O processo da litogravura se dá pelo desenho realizado em uma pedra, né? Em grego quer dizer pedra, como eu já expliquei para vocês. Específica calcária, que serve como matriz. A impressão do desenho é feita por meio da repulsão entre a água e as substâncias gordurosas dos materiais utilizados para desenhar. O desenho é impresso no papel por meio de prensa. O desenho é impresso no papel por meio de uma prensa. Aí na litogravura, o desenho será impresso de maneira... Então, perdão, pessoal, vamos lá, continuando. Então, na litogravura, o desenho será impresso de maneira espelhada no papel, assim como nas outras modalidades da gravura. A litogravura permite tirar muitas cópias da mesma matriz. Então, a litogravura é a impressão da pintura na pedra. Essa técnica ela é feita de maneira espelhada no papel, utilizando aí a repulsão entre a água e as substâncias gordurosas dos materiais utilizados para desenhar. Aí temos aqui serigrafia ou silkscreen. A serigrafia teve início em meados do século XX. O método mais conhecido é o de gravar uma imagem em uma tela de poliéster. E com a ajuda de um rodo, a tinta é transferida para um papel ou para um tecido, silkscreen, tá? Isso aí é mais recente, podemos dizer assim, teve início aí no século XX, quando você grava uma imagem em uma tela de poliéster. Você coloca aí a imagem nessa tela de poliéster. Pronto. E agora a gente vai pesquisar um pouco mais sobre esses artistas aqui. A gente tem aí J. Borges, como eu já falei para vocês, foi um dos maiores representantes da gravura aqui no Brasil, tá? Temos, claro, nós temos outros artistas, mas vamos falar sobre outros. Marina Karam, Gilvan Samico, Rancho em Bahia, são vários outros artistas de gravura. Aqui temos uma outra representação de J. Borges, que é Iemanjá, uma deusa do candomblé, tá bom? Uma orixá, na verdade, do candomblé. Ok, pessoal? Pronto. Então, deixa eu voltar para o nosso quadro aqui. A gente viu nessa aula o quê? Que a xilogravura, a gravura em si, ela pode ser representada de várias formas, utilizando variados métodos, tá? Um desses métodos, como a gente viu, a xilogravura. Xilo, que vem do grego, né? Significa pedra. A gente também tem a litogravura. Lito também vem do grego. Perdão, pessoal, madeira, confundi aqui. Lito, que vem do grego, que significa pedra, tá? E o silkscreen, né? Também temos o silkscreen. Também ele começou aí em meados do século XX, tá bom? Então, vamos estudar na nossa próxima aula todos esses métodos aí de forma mais específica. Nessa aula, a gente só conseguiu mesmo dar uma olhada de forma breve. Por que de forma breve, professor? Porque todas essas técnicas de pintura, elas requerem mais detalhes e requerem mais recursos para serem elaboradas. A xilogravura, por exemplo, a arte na madeira, ela não é simplesmente você traçar, esculpir a arte ali e pintar, não.
Tem vários processos dentro dessa técnica aí. E esses processos a gente precisa justamente explorar. A gente precisa justamente explorar esses processos aí de como são formadas, como são feitas essas técnicas, quais são os processos que envolvem toda a produção artística, tá bom? Então, na próxima aula a gente vai estudar isso com mais detalhes. Vamos iniciar falando sobre a xilogravura, quais são todos os processos de produção de uma obra xilogravura. Vamos ver também a litogravura, qual é o processo, como é que a gente consegue transferir a imagem de um rolo para a pedra e como é que a gente consegue manter nítida a imagem, quais são os processos envolvidos nisso daí, tá bom? E também a gente vai estudar esses artistas aqui da xilogravura, tá bom? Hansen Bahia, Gilvan Samico, Marina Caram, a J. Borges, que são um dos representantes da gravura aqui no Brasil. Tá bom, pessoal? Deixa eu mostrar para vocês agora mais alguns exemplos da litogravura e da silkscreen. A gente viu a xilogravura, agora a gente vai olhar a litogravura, que é a arte na pedra. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Pronto, aqui estão alguns exemplos da litogravura, que é nada mais nada menos do que a arte na pedra. Ó, litogravura. Então, pessoal, como eu estava falando para vocês, aqui está um exemplo da litogravura, que é justamente a arte na pedra. Ó, vamos ver mais um exemplo aqui. Olha que interessante. Litogravura. Claro que existe também um tipo específico de pedra para ser realizada, tá bom? Não é qualquer tipo de pedra que pode, a gente pode colar, transferir essa imagem para a pedra, né? Obviamente que não. Ó. A gente também vai ver um vídeo de como é realizada a impressão da imagem na pedra. Então, a gente vai ver como é que isso é possível. Hoje a gente tem técnicas mais, podemos dizer assim, mais avançadas, né, para realizar esse tipo de técnica, de gravura, mas as técnicas antigas nos deixam curiosos, né? E claro que a gente vai querer saber como é que eles realizavam todo esse processo aí no início desse movimento artístico, dessa litogravura. Como é que os artistas conseguiam transferir a imagem de um papel para a pedra, tá bom? Então, isso a gente vai estudar na nossa próxima aula. Na próxima aula, vamos estudar a xilogravura e seus processos de produção, litogravura e seus processos de produção, como transferir a imagem para a pedra, como transferir a imagem para a pedra, e também a silkscreen. Tá? Vamos estudar todos esses processos aí. Eu acredito, pessoal, que essa aula sobre xilogravura, ela vai render um pouco, tá? Pelo fato de que são muitos processos, tá? A gente vai estudar aí o processo de produção, a transferência da imagem para a pedra, a silkscreen, os artistas, o movimento aqui no Brasil, como esse movimento influenciou outros movimentos artísticos. Então, são vários conteúdos que a gente tem para aprender sobre esse movimento artístico, a arte gravura, a gravura, sobre essa manifestação artística. Então, talvez umas 2 semanas a gente consegue finalizar esse assunto. Mas é um assunto muito interessante, como vocês estão vendo aí, muito legal. As obras são maravilhosas, ficam lindas. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de contemplá-las presencialmente. Fica muito detalhado, tá? E muito realista, tá bom? Então, na próxima aula a gente continua falando mais sobre esse movimento artístico. Eu espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Pesquisem mais sobre esse movimento, até por representar a nossa cultura nordestina. É importante que vocês estejam por dentro de todos esses
movimentos que surgiram aqui, que tiveram origem aqui e que daqui se espalharam para o mundo, como, por exemplo, a gravura. A literatura de cordel também, muito conhecida, que aqui teve grande repercussão no Nordeste. Então, são movimentos artísticos, são manifestações artísticas que vocês precisam, acerca das quais vocês precisam ter conhecimento, pois representam a nossa cultura. Vocês estão vendo que na nossa aula de arte, a gente não estuda apenas a pintura em si, a gente não estuda a produção de pintura, de desenho, não, a gente estuda a influência dessas produções aqui e como essas produções elas influenciam no nosso dia a dia, no nosso movimento artístico, na nossa vida artística, tá? Então, nas próximas aulas a gente vai estudar mais sobre isso, beleza? Eu vejo vocês lá. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, vocês podem me consultar no ClassApp. Perdoem aí pelas pausas, pelo barulho. Como vocês sabem, nossas gravações são aqui na escola, tá bom? Cumprindo todos os protocolos. Por isso, tentamos aqui dar o melhor para vocês. Às vezes, sabemos que tem alguns barulhos externos, né? Algumas interrupções, mas tudo fazendo o possível para que não atrapalhe a aula de vocês, tá bom? Qualquer dúvida, caso vocês não tenham entendido, vocês podem me perguntar lá no ClassApp, que eu estou à disposição. Vejo vocês na próxima aula, queridos. Tenham uma boa semana, um bom final de semana para vocês. Deus abençoe e até a nossa próxima aula. Tchau, gente.